Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa disciplina que é tão importante nos dias que a gente vive, né? E eu queria lembrar de um texto, que vai ser o nosso texto base, mas a gente vai em outros textos, de Mateus 11, 28, né, onde Jesus faz um convite para a gente, dizendo, um texto conhecido, né, que diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então hoje a gente vai falar sobre o jugo suave, né, e essa troca de Jesus, do jugo que ele leva, né, e levando sobre ele o nosso jugo. A gente vive em tempos em que a gente vive muito atarefado, né? Sempre conectado, muita coisa acontecendo, muito ocupado. Isso acaba gerando uma sobrecarga, né? Sobrecarga. Quem não se sentiu aí, talvez, nos últimos dias, sobrecarregado com alguma coisa? Muito peso nas suas costas. Muitas responsabilidades, muitas decisões, muitas coisas para fazer ao mesmo tempo, sem saber priorizar ou o que deve se priorizar, né? Então é comum que às vezes a gente sente, né, os nossos ombros um pouco pesado, angústia. Você está sobrecarregada? Não? Então, às vezes a gente se sente exausto, sobrecarregado, seja físico, mentalmente, espiritualmente, uma sociedade extremamente cansada. Isso não é apenas uma força de expressão, mas é um retrato fiel da alma do século 21. Antigamente, talvez, a gente era conhecido pelas proibições dos pais. Não pode, não pode, não pode. Uma sociedade muito mais disciplinar. Hoje a gente é conhecido por uma sociedade onde você pode fazer tudo. Nessa sociedade que você pode fazer tudo, a gente tem que dar conta de tudo. E dar conta de tudo faz com que a gente se torne o nosso próprio capataz, às vezes, colocando expectativas muito altas sobre a gente mesmo. Do quanto eu tenho que produzir, do quanto que eu tenho que ler, do quanto que eu tenho que fazer, do quanto que eu tenho que me doar, do quanto que eu tenho que estar sempre ativo. E às vezes é difícil achar o botão de desligar a gente. Não é à toa que no site do governo brasileiro diz que a gente vive uma epidemia de burnout e que houve um aumento de 1000% nos afastamentos por síndrome de burnout desde 2014, atingindo quase 30% dos brasileiros. Ou seja, é uma realidade onde as pessoas estão hiperconectadas, onde a gente tem um smartphone que se torna a nossa fábrica, redes sociais constantes performando a todo momento, onde a gente tem que colocar a nossa vida feliz, onde às vezes a gente veste nossas máscaras, né? Casamento cheio de fotos, momentos felizes, né? Mas às vezes aquilo não é um retrato real do casamento, da vida da pessoa. A gente tem que produzir a todo tempo, né? Eu tenho que postar tantos posts, tenho que colocar tantos reels, né? A igreja ser conhecida, a gente tem que manter a rede social funcionando para as pessoas verem que está tendo atividade na igreja, porque senão a coisa não funciona. Recentemente eu fui, essa semana, surpreendido com uma notícia muito triste de um amigo de infância, a mesma idade que eu, que tirou sua própria vida por enforcamento. Aparentemente estava tudo bem, ninguém conseguiu perceber nada, mas esse é o reflexo de uma sociedade cansada, que às vezes o cansaço chega até ao cansaço de viver, né? Nosso estado é o estado onde mais pessoas tiram a própria vida. Dado alarmante, um dado triste, que fala muitas vezes dessa tentativa de alívio, mais uma tentativa de alívio que a pessoa tira contra ou vai contra a própria vida, né? E porque está cansada de viver, não vê mais sentido,
está cansado de não ser reconhecido, está cansado disso, cansado daquilo. Talvez você mesmo essa semana já falou, estou cansado. Eu estou cansado. E aí, diante dessas sobrecargas, às vezes a gente busca o alívio em falsos refúgios. Eu, por exemplo, eu busco alívio num ócio produtivo. O que é o ócio produtivo? É dizer que eu estou em lazer, mas eu estou fazendo outra coisa pensando em produzir, né? Tipo, eu estou lendo, né? Meu ócio. Meu ócio eu tenho que ler para pensar para a pregação de semana que vem, né? Olha, já que semana que vem eu vou pregar sobre tal assunto, então eu vou ler um livro sobre o assunto, né? Meu ócio. Então, às vezes, tem gente que a fuga dela é o entretenimento, né? E aí isso extrapola, às vezes a gente está tão cansado que às vezes a gente desliga tudo e fala, olha, não vou fazer mais nada. E fica 3 dias só assistindo série de Netflix, né? Tem gente que é comida, né? A pessoa vai, come. O ativismo, alta performance, mas isso tudo é paliativo e faz com que muitas vezes nos deixa apenas mais sobrecarregados, porque a gente não descansa de fato. Não existe um descanso real. E é nesse contexto, então, que a gente vai tentar ir para a Bíblia para ver o que a Bíblia fala sobre o descanso, sobre a cessação do trabalho, sobre essa ação espiritual, essa disciplina espiritual tão importante. E o primeiro relato a gente não precisa andar muito na Bíblia. Pode ir ali para Gênesis 2, quando a gente tem o descanso da criação. Gênesis 2, 1 a 3 diz, e assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que nele há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou o 7º dia e santificou, porque nele descansou de toda a obra. O conceito aqui de descanso, então, não tem a ver com concessão, por conta de uma fraqueza. Pelo contrário, o próprio Deus descansa. E o descanso de Deus não é de uma fadiga. Deus trabalhou 6 dias, aí eu estava muito cansado, e aí decidiu descansar no 7º dia. Não. Mas como um exemplo, modelo dessa relação trabalho e descanso. E é engraçado que fazendo essa pregação, eu percebi pela primeira vez algo, né, que talvez está no texto ali, mas a gente vai lendo, né, e são coisas que vai se mostrando. O homem foi criado em que dia? 6º. O que foi a primeira coisa que ele experimentou? O descanso de Deus. Olha que interessante, né? Primeira coisa que o ser humano experimenta no 7º dia é o próprio descanso. E diz o texto, né, quando Deus cria o 7º dia, o descanso ali, isso foi uma obra muito boa. Ou seja, a própria experiência humana foi participar do descanso divino no 7º dia. Isso mostra que a nossa identidade não deve ser definida apenas pelo que a gente faz, pelo que a gente produz, mas por quem Deus criou para que a gente seja. Enquanto a gente descansa, Deus cuida, Deus trabalha, Deus faz, né? E a gente não precisa produzir para tentar provar para ninguém que a gente é alguma coisa. Às vezes a produção ela serve, né, como um instrumento de querer se provar, né? Ou provar a si mesmo, ou provar para o outro quem a gente é. Andando mais um pouquinho, a gente tem o próprio princípio do descanso também no Decálogo, os 10 mandamentos. Êxodo 20, 8 a 11 diz o seguinte: lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o descanso dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, nem os teus servos, servas, nem animais, nem estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe. Mas no 7º dia Deus descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e descansou. Né? E é interessante que o relato de Êxodo coloca o descanso a partir justamente da criação, né? Qual que é a teologia do Êxodo? Olha, por que vocês têm que descansar e separar o 7º dia, o sábado, para o Senhor? Porque Deus descansou lá no 7º dia, né? Então, a fonte justamente daquilo que o autor aqui está dizendo, olha, vocês precisam descansar porque é um ato do próprio
Deus. E, às vezes, como igreja, a gente tem uma tendência a muitas vezes rejeitar alguns conceitos que, embora não sejam mais imperativos para a gente, como a guarda do sábado, mas que continua como um princípio nas Escrituras. A gente fala, olha, o sábado não existe mais, porque Jesus já cumpriu o sábado, então eu não preciso mais descansar. E isso é um engano, porque os mandamentos continuam ali, os 10 mandamentos. Embora a gente tenha uma teologia que ressignifica o sábado no Novo Testamento, ele não é deixado de lado. O princípio do descanso continua lá. O ser humano ainda precisa ter o seu tempo do descanso. O ser humano precisa ainda santificar um dia ao Senhor, precisa ter o seu tempo de lazer, o seu tempo de fato, poder ter esse descanso real. E o descanso pelo descanso. O descanso não é o descanso. Sabe quando a gente descansa, e tem gente que tem esse propósito. Às vezes a gente acabou a bateria do celular. A gente espera acabar a bateria do celular. O que a gente faz? Coloca na tomada e deixa ele descansando. Só que enquanto ele está descansando, ele está recarregando a bateria para quê? Para continuar o ciclo, produzindo. Isso é um processo natural, o ser humano também é assim. Mas tem gente que faz isso proposital, ele descansa pensando, não, eu vou descansar para que eu possa produzir mais. E não, o descanso deve acontecer pelo próprio descanso, porque é um princípio bíblico. E ele é importante, sim, para revigorar as nossas energias também, mas para que a gente possa separar um dia para a gente, separar um dia para Deus, ter um tempo, de fato, onde a gente participa do ritmo de Deus, daquilo que Deus estabeleceu já desde a criação como soberano criador. Deuteronômio 5, 12 a 15, também fala sobre a guarda do sábado. Guardarás o dia do sábado a fim de santificá-los, conforme o Senhor teu Deus te ordenou. Trabalharás 6 dias e nele farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado de Deus, o teu Deus. Nele não fará trabalho algum, e repete ali, nem o estrangeiro, nem o teu servo, nem a tua serva, porque lembra quando foste escravo, e que o Senhor teu Deus te tirou com mão poderosa. Então, ainda o Deuteronômio 5, 12 a 15, a motivação da guarda do sábado não é mais o ato criacional de Deus, como lá em Êxodo que a gente vê, mas é justamente para lembrar de que aquele povo havia sido escravo no Egito e que o Senhor os havia tirado dali. Ou seja, o descanso servia como memorial da libertação, de uma lembrança para que eles não fossem mais escravos daquilo. Ou seja, o que Deus estava mostrando? Que o valor deles não estava na produção, mas estava no ato do próprio Deus os livrar. Um ato de libertação do próprio Deus. Então o sábado é estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. A gente viu aqui também o texto de Mateus 11, 28 a 30, o convite do próprio Jesus para que a gente possa levar ou descansar. Venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E é nesse contexto dessa discussão sobre o sábado que ele faz esse convite para a gente. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O cansaço e a sobrecarga não é apenas de questões físicas, mas todo o fardo esmagador que muitas vezes é posto sobre nós, ou que nós colocamos a nós mesmos. É interessante, uma figura talvez para a gente entender melhor desse convite de Jesus, pode colocar a próxima tela, é de um boi forte e um novilho carregando o jugo. E nessa imagem do boi mais velho e forte, experimentado no arado, e do lado dele, novilho que está começando, existe um jugo que os une. Mas qual é a verdade disso? Quando a gente pensa, quem está levando de fato a carga? É o novilho ou é o boi forte? É o boi forte. Quando a gente está unido a Jesus, é isso que acontece. É esse que é o convite de Jesus. Jesus é esse boi forte e a gente é o novilho. Ele nos convida, vem comigo levar o meu fardo, o meu jugo. Mas na verdade, quem está fazendo todo o trabalho é o próprio Jesus. Só que às vezes a gente quer levar o fardo. E o convite de Jesus é que a gente entre no ritmo de Deus, compreendendo, que Deus já levou sobre si os nossos pecados.
É deixar que Ele puxe o peso do pecado, da culpa, da ansiedade, enquanto nós aprendemos a caminhar no seu ritmo, na sua direção, naquilo que Ele propõe para a gente. Jesus não abole o sábado, mas Ele cumpre. E o verdadeiro descanso vem através justamente dessa união com Cristo Jesus. E a importância de, mesmo que nós entendemos de que o sábado não é mais um imperativo, no sentido da guarda do sábado, a gente compreende sim que existe um princípio por trás disso, e é o princípio do descanso. De fato, poder ter um dia no qual você dedica a Deus, dedica à casa de Deus, e por isso que a gente se reúne aos domingos, por isso que a gente tem um tempo de comunidade, porque é importante esse tempo de revigoramento, o tempo que Deus está falando com a gente, o tempo que as nossas preocupações, e olha como Deus ainda nos dá bastante oportunidade, porque Ele diz, olha, 6 dias vocês vão trabalhar, mas o 7º vocês vão descansar em mim. Nesse 7º dia vocês precisam cuidar das minhas coisas também, se antenar aquilo que Deus tem para a gente. A gente viu algumas semanas atrás também sobre o descanso escatológico, lá de Hebreus 4, 1 a 11, onde existe um repouso sabático já para o povo de Deus. E esse descanso tem a ver com essa tensão do já e do ainda não. Nós já experimentamos esse descanso sabático, mas um dia nós experimentaremos esse descanso sabático na eternidade, uma vez por todas. O que isso tem agora a dizer sobre a gente? Qual a implicação teológica e prática para a gente poder viver esse texto? Então, primeiro, o sábado nos lembra, o descanso nos lembra que a gente não é o centro do universo, que Deus é o centro. E quando nós descansamos, nós reconhecemos que Deus é o Criador, e de que a gente pode descansar, e mesmo descansando, Deus vai continuar fazendo. De que Deus não depende de que nós trabalhamos 7 dias por semana para Ele prover. Deus não depende de que nós façamos para que as mãos dele estejam estendidas. A gente precisa também aprender a descansar no Senhor. Esforça-te, tenha bom ânimo, a gente tem que fazer a nossa parte, mas entender que não tem a ver com o nosso mérito, tem a ver com a ação do próprio Deus, que enquanto nós descansamos, Ele continua agindo. O sábado, então, é esse tempo santo, estabelecido por Deus para nos restaurar, nos convida ao descanso. O descanso também, e aí o Walter Brueggemann, que é um teólogo do Antigo Testamento, faleceu recentemente, ele tem um livro chamado Imaginação Profética. O pastor já ouviu falar desse livro? Imaginação Profética? Já? Do Walter Brueggemann, um livro bem conhecido do Antigo Testamento. E ele trabalha a teologia do sábado ali como o descanso como uma resistência profética. Olha que bonito isso. O descanso como uma resistência profética. Por quê? Porque a nossa sociedade, a nossa cultura pede que a gente produza, que a gente consuma, que a gente faça, que a gente seja baseado com aquilo que a gente consegue de fato entregar. Quando a gente descansa, isso é uma forma profética de mostrar nossa confiança em Deus. Parar de trabalhar no sábado é um não deliberado ao imperativo de estar sempre produzindo, de estar sempre fazendo. É agir com intencionalidade, dizer, eu posso descansar em Deus. Eu posso descansar e confiar em Deus. É dizer que o nosso valor não se baseia naquilo que a gente produz, mas naquilo que Deus nos fez, a nossa identidade de filhos amados de Deus, redimidos pelo próprio Pai. E de que o valor tem a ver com essa relação com Deus, a própria identidade que Cristo nos outorga, por tornar-nos seus filhos. Ao descansarmos, nós celebramos Deus por meio da criação, por meio do relacionamento, e confiamos de que Deus
é quem conduz os nossos caminhos. O sábado nos liberta desse faraó interior que exige mais produtividade e performance a todo momento. E como igreja, a gente precisa entender que o sábado também é dado para a igreja, não só para o indivíduo, mas para toda uma comunidade. E talvez a gente pode pecar na igreja, quando a gente se torna uma igreja ativista. Não ativista no sentido de defender ideologias, ativista no sentido de muitas atividades. Está pensando que a igreja tem o seu valor pelo tanto que ela faz. Percebe? É um valor cultural, que tem a ver com a cultura, tem a ver com como a gente se define lá fora, né? Quando você pergunta para alguém, quem é você? Eu sou advogado, né? Tá, percebe? Então a identidade da pessoa está definida pelo aquilo que ela faz. Eu sou militar, pelo aquilo que ela faz. Não tem a ver com quem ela é de fato. O ser humano tem a ver com história, tem a ver com narrativa, não tem a ver com o que ele produz. É isso que a Bíblia nos ensina. Só que, inconscientemente, a gente deixa isso entrar dentro da própria igreja. E a igreja se torna também o reduto do consumismo e do ativismo e da produtividade. Eu tenho que produzir eventos, né? Tem igrejas que só vivem evento. Nossa comunidade faz muito pelo tanto de gente que a gente tem, né? Ontem a gente estava conversando com a Nicole, ela falou, não dá para fazer mais de um evento grande no mês. Não dá. Não dá. A gente não comporta. É entender as nossas limitações enquanto pessoas, né? Quantas pessoas a gente tem na comunidade, né? É porque a gente vem aí de 2 semanas, talvez um pouco mais corridas, né? A gente teve lá o Sábado Solidário com o Evangelismo, teve o Chá das Mães, e aí essa semana teve o Jantar de Casais, semana que vem tem o batismo, né? Inconscientemente, o que a gente mostra com isso? Ativismo, né? Então percebe que o tiro não cai muito longe, cai perto, né? Fala com a gente mesmo. Então de fato a simplicidade, ou muitas vezes o simplificar o processo, é entender o que é essencial, o que de fato é essencial, o que realmente precisa. E é muito difícil lidar com isso. Por quê? Porque a gente quer que a coisa aconteça, e a gente pensa que a coisa vai acontecer porque a gente está fazendo. E de fato Deus requer que a gente faça. É uma linha muito tênue. Mas Deus requer que a gente descanse. Deus não quer que a gente faça ao ponto da gente se esgotar, e daqui a pouco a obra de Deus ela não se torna mais prazerosa, ela se torna uma obrigação, ela se torna uma religiosidade de algo que eu tenho que fazer, de um cargo que eu assumi, e agora o que eu faço? Agora eu estou na frente da liderança desse povo, e agora eu tenho que fazer alguma coisa, eu já assumi. Então a gente precisa do sábado como descanso, como o local da onde a gente reavalia essas coisas, onde Deus reintegra, né? Onde é um tempo de Deus trabalhar no nosso coração, onde é um tempo de Deus renovar as nossas forças. O sábado ele é imperativo para a comunidade, para a saúde da igreja, para a saúde das pessoas da igreja. Mas também a gente não pode ver o outro oposto, né? Tem gente que pensa todo dia é sábado, todo dia é descanso, não se engaja em nada, né? Então, percebe? Olha como a gente tem que ter uma sabedoria de conduzir as pessoas e das pessoas de fato, né? Ao se engajarem na obra de Deus, mas não ao ponto de arrebentarem tudo, arrebentarem seu casamento, arrebentarem sua saúde mental, arrebentarem sua saúde física. Né? A gente precisa ter esse controle e essa sabedoria. Até mesmo a natureza precisa do seu sábado. Ela precisa do seu ciclo de renovação. A natureza ela precisa do seu tempo de descanso para ela voltar a produzir. Né? Não sou muito entendido aí, mas o solo ele precisa do seu tempo de descanso para você poder plantar e colher novamente. Né? Então, o tempo do descanso é algo que Deus não fez só. Ele deu exemplo, porque o ser humano precisa, a sua criação precisa do descanso. E aí, então, entra a pergunta, como
viver o descanso de Deus? Como que eu descanso? Como que a gente pode, diante daquilo que é o imperativo da cultura para a gente, viver contraculturalmente, de acordo com aquilo que a palavra nos diz? Primeiro, entender que o descanso ele tem que ser intencional. É um ato de obediência, é um ato de confiança. Ele não é um ato passivo, alguma coisa que vai surgir naturalmente da gente. Não, ele é contracultural. Porque a todo momento, em todo lugar, a gente é medido pelo que a gente faz. E a gente vai se definindo a nossa identidade por aquilo que a gente faz. Não é natural a gente pensar na nossa identidade a partir daquilo que Deus nos faz. Não é natural. A criança, ela aprende que ela tem que ser medida pela nota dela. Você é conhecido pelo seu CPF, pelo seu número. A gente é medido a todo momento, avaliado a todo momento, pelo aquilo que a gente faz, pelo aquilo que a gente produz, pelo tanto de conhecimento que a gente tem. Então não é um ato natural. Ele precisa ser um ato intencional. A gente precisa entender justamente que o sábado tem que surgir como uma decisão de, olha, eu vou ter meu tempo de descanso essa semana. Eu vou pegar aquele tempo, eu vou desligar meu telefone, eu vou ter contato com a natureza, vou ler, vou levar só o livro e vou sentar no parque, tomar um chimarrão, vou com a minha família sair, desligar o celular ou deixar ali no silencioso, um cobra o outro, olha, nada de celular. Por quê? Porque ele precisa ser um ato intencional. A gente precisa olhar para Jesus no nosso sábado. O sábado também não tem a ver só com a gente. É importante que a gente busque um cuidado pessoal no sábado. Mas o sábado também é um convite da gente se achegar a Deus, da gente andar com Deus, da gente confiar em Deus. Quando a gente descansa, a gente confia. É um ato de confiança. A gente precisa aprender a confiar mais. Por quê? Porque a gente, às vezes, confia só de pouca. As nossas ações mostram ao contrário. Não é verdade? A gente fala que confia na provisão de Deus, mas se chega no dia 30 e não tem dinheiro, a gente fala que confia até que chegue um problema, até que chegue a doença, até que chegue a dificuldade. Nossa confiança ela é limitada. Percebe? A gente, de fato, não confia integralmente. O ato do descanso é uma forma intencional de você dizer, não, eu vou confiar em Deus. Eu vou confiar de que eu não preciso estar produzindo a todo momento. O descanso, ele surge também como um ato de integralidade, sabe? De você, ou seja, o que você descansa? Descansar o corpo, descansar a mente, descansar por meio de atos simples. Pausas que a gente faz. É por isso que meu canal chama Pausa para Teologia, no YouTube. Foi só uma adenda aqui, não tem nada a ver com a pregação. Mas é uma pausa para oração, uma pausa para contemplação, é valorizar o sono. Ninguém é de ferro. Um dia ou outro precisa ficar acordado, precisa varar a noite, vai acontecer? Pode acontecer. Hoje eu estou falando de descanso, acordei 3:30 da manhã para fazer a pregação. Percebe? É uma incoerência, mas eu tenho que entregar a pregação, Mas ao mesmo tempo, a gente precisa ver como que é importante isso. Valorizar o ato de dormir, porque enquanto a gente dorme, Deus trabalha. Dormir é um ato de fé. Salmo 127:2 diz que Deus aos seus amados o dá enquanto dorme. Confia que Deus te sustenta enquanto você descansa. Pratique a simplicidade, contentamento. Isso tem a ver com renovação. Uma igreja também que deve modelar. Começar de mim. Se o pastor não descansa, pregação pode falar muito menos do que de fato, Então, a gente tem que começar a partir da liderança. Entender os seus limites, até onde eu consigo ir. A gente, como liderança, ter cuidado, não sobrecarregar as pessoas. Entender os limites das pessoas, até onde aquela pessoa consegue dar um pouquinho mais dela e aonde já é o limite dela. Tem que descansar, tem que respeitar.
e a comunidade ser este local, né, de descanso. Então, acho que esse assunto, de certa forma, ele depõe contra a gente, né, contra o nosso hábito, nosso estado natural, de fato, numa sociedade cansada, exaurida, numa sociedade que está cheia de transtornos mentais, ansiedade generalizada, e tudo isso é decorrência disso, né, de uma sociedade hiperprodutiva, né, e que tem as consequências. Consegue produzir muito mais, com certeza, mas tem as suas consequências. Cria os seus sintomas, né, e a nossa sociedade tem os seus sintomas por conta da forma com que ela lida com a vida. Então a gente precisa declarar, de fato, de que a nossa identidade não tem a ver com a nossa produtividade, mas de sermos filhos amados e redimidos. A gente precisa entender que a gente é novilho e de que Jesus é o nosso irmão mais velho. E Ele nos convida a levar o fardo dele. A gente precisa apenas readequar e redefinir os caminhos de acordo com aquilo que Deus já fez por nós. Como diz Agostinho, tu nos fizeste para ti, e nossos corações permanecem inquietos até encontrarem descanso em ti. E não é o Agostinho da grande família, né? Agostinho, pai da igreja nos primeiros séculos, né? Ele diz o seguinte: tu nos fizeste para ti, e os nossos corações permanecem inquietos enquanto a gente não encontra descanso em ti. Desafio para a gente como comunidade é praticar o descanso, tá? Praticar o descanso de forma prática. Então, essa semana, talvez você não encontre um dia inteiro que você consiga praticar o descanso, né? Mas pegue um turno, né? Qual que é a sugestão? Essa semana não vai dar para praticar? Né? Pegue um turno durante a semana, tá? Não, eu vou pegar o turno da madrugada. Estou dormindo, né? Vou descansar, né? Não. Pegue um turno, seja intencional, né? Separe intencionalmente um período ali de descanso. Faça algo intencional. Visite um parque, tome um chimarrão, leia um livro. Esteja presente consigo mesmo, com a sua família, com um amigo, com pessoas que de fato você ama, né? E desconecte digitalmente das redes sociais, né? E aí, para fazer o merchandise de que a coisa está funcionando, né? Pode levar o celular, mas só desconecte. Tira a fotinha, né? E coloca lá, ó, hashtag descanso em Deus, né? Coloca no grupo lá do WhatsApp, tá? Brincadeiras à parte, mas é para motivar mesmo a comunidade a estar descansando em Deus. É importante, né, a gente ter esse tempo. Seja intencional, né? Se a gente não procurar um tempo no nosso calendário para a gente descansar, a gente não vai achar, né? A gente não vai achar. Talvez se pensar na sua semana, ela já está cheia. Vai ter que espremer um pouquinho, né, para poder, de fato, encontrar esse descanso. É um desafio, mas eu acho que ele é importante no sentido de fato, a gente reconhecer que Deus é soberano na nossa vida e que a gente confia nele por meio desse ato de descanso. Amém. Quero orar com você nesse momento e nessa oração entrega aquilo que tem sido um peso diante de Deus. Fala: Deus, eu estou cansado, estou cansada. Deus, minha família tem me cansado, meu trabalho tem me esgotado, as atividades na igreja têm talvez sido muito pesada. O que de fato tem pesado o seu coração? O que tem sido pesaroso? É o momento da gente colocar diante de Deus e pedir para que Deus possa renovar as suas forças, renovar as nossas forças, e que a gente possa priorizar, né? De fato, um tempo de descanso, um tempo de repouso em Deus. Pai, eu quero colocar diante do Senhor, Pai, aquilo que nós aprendemos por meio da Tua Palavra, Pai. A Tua Palavra nós cremos que a Tua Palavra é viva, a Tua Palavra é eficaz, a Tua Palavra fala aos nossos corações. E pessoas talvez que estão aqui já estão cansadas,
talvez nem queriam vir hoje, vieram porque de fato o Senhor precisava dar essa palavra para essa pessoa. Que o Senhor tem um propósito, ó Deus, por meio dessa palavra. Deus, eu quero pedir que o Senhor renove as forças. O Senhor faça nova todas as coisas. Tira, Pai. Tira o peso que nós colocamos sobre nós mesmos. Faça-nos entender que a nossa identidade no Senhor tem a ver com aquilo que o Senhor faz de nós, e não com aquilo que a gente faz. Tem a ver com aquilo que o Senhor faz por nós. Deus, que a Tua graça esteja estendida a esses corações, aos nossos corações. Que a gente compreenda, Pai, esse abraço do Senhor, esse descansar do Senhor. Que nessa semana a gente possa praticar aquilo que a gente aprendeu aqui nessa manhã. E que de fato, ó Deus, Pai, a Tua palavra esteja viva no nosso coração. Tira o peso. Tira o peso, ó Pai, tira o cansaço. Talvez pessoas aí que estão chegando, quem sabe até a ficar cansado da própria vida, a não ver mais sentido naquilo que está fazendo, está querendo às vezes até mudar de profissão, porque se sente cansado no seu trabalho, está querendo às vezes sair do casamento, porque se sente cansado do casamento, está querendo abandonar a sua família, porque se sente cansado. Quem está cansado não precisa fugir, precisa descansar, Pai. Que a gente aprenda a descansar no Senhor, descansar naquilo que o Senhor tem para a gente, Pai. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.